Sabe aquela história de que para vencer lá fora, no mundo, primeiro a gente precisa vencer uma batalha aqui dentro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no Manual da Mente que o Henrique Medeiros apresenta no livro Queira Vencer. Vamos descobrir como ganhar o jogo mais importante de todos, aquele que acontece dentro da nossa própria cabeça. Pensa comigo por um instante. E se essa voz interna, que fica com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, resolvesse mandar a real? E se a nossa própria mente enviasse uma carta explicando direitinho como ela funciona e qual é a agenda secreta dela? Essa carta ia revelar um conflito. E que conflito! Enquanto a gente sonha com crescimento, com sucesso, com ir além, a nossa mente tem um plano completamente diferente. É uma programação antiga, lá da época das cavernas, focada em só duas coisas: economizar cada pingo de energia e, claro, garantir a sobrevivência a qualquer custo. Então, bora abrir essa tal carta. O autor usa essa metáfora para mostrar o manual de estratégias que a mente usa para sabotar as nossas ambições. E convenhamos, conhecer as regras do adversário é o primeiro passo para virar o jogo, né? E a mente não joga limpo, não. Ela usa 3 armadilhas principais. Primeiro, os bloqueios mentais. São aquelas crenças que botaram na nossa cabeça, tipo, dinheiro é sujo, que nos cegam para as oportunidades. Depois vem os bloqueios emocionais. Aquele medo de não ser bom o bastante que paralisa qualquer um. E a arma final, a procrastinação. Ela dá uma dose de prazer por não fazer nada e isso vicia, prendendo a gente num ciclo sem fim. Beleza, já entendemos como o nosso adversário interno joga. Mas e aí? Como é que a gente vira esse jogo? O primeiro princípio é sobre retomar o controle da nossa percepção. É entender que a realidade não é algo fixo, ela é, na verdade, uma interpretação. A chave para essa virada de jogo está toda nessa ideia super poderosa do livro. A qualidade de um dia não é um fato, é uma escolha. O dia por si só é neutro. São os nossos pensamentos, as nossas reações, o nosso foco. Essas são as cores que a gente usa para pintar essa tela em branco. Para deixar isso bem claro, o autor usa uma analogia brilhante sobre morar em frente a um hospital. Pensa só, ele via a mesma data ser, para uma família, o dia mais feliz da vida deles, com um nascimento. E para outra, o pior de todos, com uma perda. Para uma terceira pessoa, era um dia de renascimento, depois de vencer uma doença. O dia era exatamente o mesmo. A percepção é que mudava tudo. A moral da história é bem direta, né? Nós somos os artistas da nossa própria realidade. A percepção que a gente escolhe ter é a tinta que usamos para transformar cada dia numa obra-prima ou num borrão. Mas espera aí. Todo artista precisa de uma coisa antes de começar a pintar, certo? Uma visão clara. E isso nos leva direto para o segundo princípio, a conquista dupla. Toda vitória no mundo real precisa, antes de mais nada, ser construída aqui dentro, na mente. Guarda bem esse número na cabeça. 2. Porque, segundo o livro, toda grande conquista não acontece uma, mas 2 vezes. A primeira conquista é interna, é a visualização, aquela crença que ninguém abala. É tipo a planta da casa. A segunda é a execução, lá fora, no mundo real, a mão na massa, a construção. E o livro deixa bem claro, a segunda é simplesmente impossível sem a primeira. E para ajudar a gente a concretizar essa primeira vitória mental, o autor dá uma ferramenta super prática, o quadro dos sonhos. É uma forma de programar o cérebro visualmente, de treinar a mente para focar e acreditar nos objetivos. Basicamente, é solidificar a conquista antes mesmo dela acontecer. Chegamos ao terceiro princípio, que usa uma metáfora perfeita para o progresso. Pensa num carro. Não adianta nada ter o carro na garagem se ele não tem para onde ir. E claro, se não tem combustível, certo? Ele não sai do lugar. Então, os 2 componentes essenciais desse motor são responsabilidade e gratidão. Pensa assim, a responsabilidade é o veículo, é o volante, é entender que quem está no comando da jornada é a gente, 100%. Já a gratidão? A gratidão é o combustível de alta octanagem, é a energia que faz o motor girar e impulsiona a gente para frente. Um sem outro não funciona. Com controle mais sem energia não se sai do lugar. Com energia mais sem direção, anda-se em círculos. O livro ainda reforça essa ideia de responsabilidade com uma analogia sensacional. A vida é como um terreno. Se a gente não fizer nada, o que acontece? O mato cresce sozinho, sem esforço nenhum. A negatividade na nossa vida funciona do mesmo jeito. Agora, para ter um jardim bonito, precisa de trabalho proativo e constante.
E quando a gente junta tudo isso, todos esses princípios, a gente chega na grande virada de chave que o livro propõe: sair de um estado de mera sobrevivência para entrar de vez num estado de vitória. Olha, a diferença aqui é da água pro vinho. Trabalhar para sobreviver é pesado, sabe? Drena energia, é estressante, é estar sempre apagando incêndio. Agora, trabalhar para vencer, e a história é outra. Dá energia, é movido por um propósito, por uma paixão. A tarefa pode até ser a mesma, mas a mentalidade por trás dela muda completamente o resultado. No fim das contas, a mensagem final do livro é um verdadeiro desafio. A batalha mais importante não é contra o mundo lá fora, mas contra as nossas próprias emoções. A verdadeira disciplina mental é a chave que abre a porta da vitória definitiva. E aí fica a reflexão final para a gente. Qual jogo a nossa mente está jogando nesse exato momento? O de apenas sobreviver economizando energia a qualquer custo? Ou o jogo para realmente vencer? Porque essa escolha define todo o resto.